Então, se o processo de adoção precisa de uma chancela judicial, a gente vai falar agora alguns aspectos procedimentais desse processo. A começar pela vara, pela competência. Qual vara que tramita o processo da adoção? Quando a gente estiver diante de menores de idade, crianças e adolescentes, esse processo tramitará na nossa vara da infância e juventude. Mas quando a gente tiver maiores de idade pleiteando ali aquela adoção, esse processo tramitará na vara da família, sempre com a intervenção em ambos os casos do Ministério Público. Por quê? Porque vai se tratar de questão envolvendo o estado de pessoas e a ordem pública. Então sempre o Ministério Público será chamado para intervir nesses processos. A nossa adoção, ela passou a ser considerada pela lei de 2009 como uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou do adolescente na família natural ou extensa, na regra do artigo 39, parágrafo 1º do ECA. Então, o que a gente vai entender pela família natural? A família natural, na realidade, tem uma definição dentro também do ECA, lá no seu artigo 25, que vai falar para nós que família natural é aquela comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então a nossa filiação em linha reta ascendente e descendente, é o nosso primeiro grau sem mais, sem menos, ou seja, é basicamente isso a nossa família natural. Mas a gente tem uma outra possibilidade de família dentro do nosso estatuto, em que a gente fundamentará essa exceção, ou seja, quando a família é natural, e quando não tiver a família natural, a gente tem que verificar a família extensa ou a família ampliada, que são sinônimos. Essa família extensa ou ampliada é nada mais do que aquela que se estende para além das unidades da unidade pais e filhos, ou seja, imaginemos, ela será formada, portanto, por parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Em suma, a adoção ela vai ser encarada como a última ratio, sendo irrevogável, assim como o reconhecimento de filhos. Então, vamos assim, a adoção será possível pelo esgotamento da família natural e da família extensa, ou ampliada. Então, família natural, pais e filhos. Quando não tem pais e filhos, quando não tem pais, enfim, algo comum, trágico, enfim, a gente vai para a nossa família extensa. Família extensa, vamos imaginar, tio, tia, avós, primos, enfim, tudo que vocês podem imaginar, mas se também não for possível esses recursos de manutenção dessa criança ou desse adolescente dentro dessa família natural ou dessa família extensa, a gente tem o processo de adoção, portanto, por isso que ele é uma exceção e deve ser visto como uma última ratio, tá? Então, esse processo de adoção também será totalmente revogável, assim como o reconhecimento de filhos. Se o reconhecimento de filhos não é revogável, aqui também a gente tem uma questão de irrevogabilidade no processo da adoção. Em relação à nossa capacidade para adotar, o nosso artigo 42 do Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que só a pessoa maior de 18 anos pode adotar, o que independe do estado civil dessa pessoa. Então a norma ela foi alterada na esteira do que já previa o artigo 1618 do Código Civil de 2002 e da redução da maioridade civil de 21 para 18 anos. Então consigne que aqui a adoção realizada por somente uma pessoa é denominada adoção unilateral, tá? Então a gente tem a adoção unilateral e a adoção bilateral. A adoção unilateral quando é somente uma pessoa, a adoção bilateral, claro, quando há duas pessoas. Entre outras as suas múltiplas possibilidades, a gente tem um arresto interessante do Superior Tribunal de Justiça que ele conclui da seguinte forma, e aqui uma ementa do STJ para a gente ilustrar um pouco essa questão para vocês. A adoção unilateral, ou adoção por cônjuge, é a espécie do gênero adoção que se distingue das demais, principalmente pela ausência de ruptura total entre o adotado e os pais biológicos, porquanto um deles permanece exercendo o poder familiar sobre o menor, que será, após a adoção, compartilhada com o cônjuge adotante. Nesse tipo de adoção, que ocorre quando um dos ascendentes biológicos faleceu, foi destituído do poder familiar ou é desconhecido, não há consulta ao grupo familiar estendido do ascendente ausente, cabendo tão somente
ao cônjuge supérstite decidir sobre a convivência ou não da adoção do filho pelo seu novo cônjuge ou companheira. Aqui a gente tem, portanto, um caso em que a companheira sobrevivente busca o processo de adoção do novo companheiro ou do novo cônjuge e, claro, em decorrência do falecimento ou da destituição do poder familiar desse pai falecido ou desconhecido, tá? Enfim, avançando, a nossa antiga adoção bilateral, que é realizada por duas pessoas, ela passou a ser denominada, na realidade, adoção conjunta. Então, ao invés da gente utilizar o termo adoção bilateral, a gente vai falar adoção conjunta. Então a gente tem a adoção unilateral e a nossa adoção conjunta na regra, e ela é regida pelo artigo 42 do ECA. Para a nossa adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família. Então, diante da tendência inafastável do reconhecimento de novas entidades familiares, que a gente já trabalhou inúmeras vezes aqui nas nossas aulas, o casamento e a união estável pode ser, por exemplo, homoafetivo sem maiores problemas, sendo viável a adoção em casos tais, sem qualquer discriminação, e a gente tem um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça já consolidado nesse tema, tá? Para a gente também ilustrar aqui um caso para vocês, eu vou falar do RESP 1421-409 do Distrito Federal, em que o relator ministro João Otávio de Noronha trouxe para nós a seguinte emenda. Vamos lá. Se no curso de adoção conjunta um dos cônjuges desistir do pedido e o outro vier a falecer sem ter manifestado inequívoca a intenção de adotar unilateralmente, não poderá ser deferido ao interessado falecido o pedido da adoção unilateral pós-mortem. Tratando-se de adoção em conjunto, um cônjuge não pode adotar sem o consentimento do outro. Caso contrário, ferirá normas basilares de direito, tal como a autonomia da vontade, desatendendo inclusive ao interesse do adotando, se menor for, já que questões como estabilidade familiar e ambiência saudável estarão seriamente comprometidas, pois não haverá como impor a adoção de uma pessoa que não queira. Daí porque o consentimento ser mútuo. Na hipótese de um casamento, se um dos cônjuges quiser muito adotar e resolver fazê-lo independentemente do consentimento do outro, haverá de requerê-lo como se solteiro fosse. Mesmo assim, não poderia proceder à adoção permanecendo casado e vivendo no mesmo lar, porquanto não pode o judiciário impor ao cônjuge não concordante que aceite em sua casa alguém sem vínculos biológicos. É certo que, mesmo quando se trata de adoção de pessoa menor, o que pressupõe a dispensa da questão do lar estável, não se dispensa a manifestação conjunta da vontade. Não fosse por isso a questão, ainda passa pela adoção pós-mortem. Nesse aspecto, a manifestação de vontade apresentar-se-á viciada quando de cujos houver expressada a intenção de adotar em conjunto e não isoladamente. Isso é muito sério, pois a adoção tem efeitos profundos na vida de uma pessoa, para além do efeito patrimonial. Não se pode dizer que o falecido pretendia o respeito à opinião e à vontade do cônjuge ou companheiro supérstite e a permanência da harmonia no lar, escolhendo adotar. Então aqui a gente está tratando do porquê da existência do consentimento e esse acordo é muito interessante, é um informativo, aliás, dentro do Superior Tribunal de Justiça, que é o informativo 588 e é recente esse informativo, que ele é de 2016. Contudo, a gente tem que pensar um ponto interessante. Por quê? Porque se a adoção unilateral atender ao melhor interesse da criança ou do adolescente, ela pode sim ser deferida, mas isso, claro, é uma visão nossa, tá? Então, por mais que a gente tenha esse posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, a gente discorda um pouco, mas óbvio que é a nossa opinião, tá? Como novidade introduzida dentro dessa lei de 2009, o parágrafo 4º do artigo 42 do ECA, ele passou a determinar que os divorciandos ou os judicialmente separados e os ex-companheiros podem adotar de maneira conjunta, contanto que acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do período de convivência entre esse casal que está se divorciando, enfim, que se divorciou, que se separou, etc. Isso é muito interessante, tá? Exige-se ainda que seja comprovado, nesse caso, a existência de vínculos de afinidade e de afetividade, claro, com aquele não detentor da guarda, que justifiquem essa excepcionalidade da concessão, tá?
E diante da Emenda Constitucional 66 de 2010, a menção no caso da separação judicial, obviamente que perdeu relevância, como a gente sempre fala. Por quê? Porque a gente tem o entendimento que a separação judicial ela caiu em desuso dentro do nosso direito das famílias, tá? Na doutrina contemporânea, por exemplo, os nossos autores Luciano Alves Rossato, o Paulo Eduardo Lebori, veem com os bons olhos a inovação então introduzida pela Lei 12.010 de 2009, porque isso é muito interessante, eles narram para nós na seguinte situação: pois, ainda que possa parecer ínfima, trata-se de uma alteração substancial por empreendida no Instituto da Adoção e que abre espaço, por exemplo, para adoção por casais homossexuais, uma vez que não exige mais a formalização de uma união pelo casamento ou pela união estável em curso, para que se possa reconhecer a possibilidade de adoção bilateral. O tema da nossa adoção homoafetiva eu vou deixar para o próximo vídeo, então eu vou fechar esse daqui e aí no próximo vídeo a gente trata de maneira específica a adoção homoafetiva. Já voltamos.